Pessoal, exercício 5 é encontrar os pontos críticos das funções a seguir aí. Isso se existir, é claro, né? Porque não tem obrigação nenhuma de ter ponto crítico. Então, letra A função essa, a gente faz a derivada, né? A derivada aqui, observa que as duas partes aqui, elas são frações, mas elas não têm x no denominador. Então, a gente mantém o denominador e deriva só a parte de cima. Então, aqui, ó, esse 4 vai descer multiplicando, então vai ficar menos 4. Subtrai 1 aqui em cima, fica 3. E aqui é a mesma coisa, 3 vezes 2 é 6, subtrai 1 aqui em cima, fica 2. Dá para simplificar, ó, 4 dividido por 2 é 2, com esse menos dá menos 2. E 6 dividido por 3 é 2. Então, a gente tem isso aqui, beleza? Então, essa é a derivada da função. Como a gente viu, para encontrar os pontos críticos, a gente tem duas formas de achar ponto crítico. Ou a derivada não existe, ou a derivada é igual a zero. Então, vamos pensar aqui, ó, derivada não existir. A derivada é isso aqui, é uma função polinomial. Quando você tem uma função polinomial, né, no caso aqui de grau 3, né, ela existe para qualquer valor de x, então ela não vai gerar em nenhum momento ponto crítico pela inexistência da derivada, porque ela existe para qualquer valor. Então, a única forma de encontrar ponto crítico nesse caso é a derivada sendo igual a zero, né? Então, vou pegar isso aqui e vou igualar a zero, né? Então, aqui vou colocar em evidência 2x ao quadrado. Então, menos 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado dá menos x. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá 1. Então, coloquei o 2x ao quadrado em evidência. Uma multiplicação como essa só vai dar zero se um dos dois for zero. Ou 2x ao quadrado é igual a zero, ou menos x mais 1 é igual a zero, né? 2x ao quadrado é igual a zero. Então, a gente tem aqui passando 2 para cá, dividindo e fazendo as contas, você encontra x igual a zero como o primeiro valor. Ou menos x mais 1 é igual a zero. Menos x mais 1 é igual a zero, passa o x para lá, fica x igual a 1. Então, nós encontramos aí x igual a zero e x igual a 1 como os nossos pontos críticos da letra A. Beleza? Letra B, a função é essa, vou fazer a derivada. Aqui eu vou fazer a derivada pela regra da divisão. Deriva o de cima, derivada de 3x é 3. Repete o de baixo, que é o x mais 2. Menos, agora faz o contrário, deriva o de baixo. Derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Então, 1. E repete o de cima. Dividido pela parte de baixo ao quadrado. Multiplica aqui em cima, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2 é 6. Menos 1 vezes 3x é menos 3x. Cancela menos 3x com 3x. Vai sobrar 6 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, vamos aos pontos críticos. Primeiro, a inexistência da derivada, né? Só tomar cuidado com o seguinte, às vezes a pessoa olha essa função e fala assim, ó, se o x for menos 2, aqui embaixo vai dar zero e a derivada não vai existir. Mas lembra que ponto crítico é um ponto do domínio. O menos 2, ele já não pertence ao domínio aqui em cima, porque ele faz a parte de baixo dessa fração, o seu denominador, ser igual a zero, né? Então, essa fração existe para todo o valor do domínio. Então, a gente não vai ter ponto crítico pela inexistência da derivada. Vamos lá, derivada ser igual a zero. A derivada é uma fração. Uma fração só vai dar zero se a parte de cima for zero. Mas a parte de cima é igual a 6. Não, nunca vai ser igual a zero. Então, quer dizer que não tem como a derivada ser igual a zero. Então, quer dizer que não existe pontos críticos para essa função, né? Então, não tem obrigatoriedade de ter ponto crítico em uma função. Beleza? Olha só essa função aqui, ó. Vamos fazer a derivada dela, né? A derivada dela vai ser o seguinte. Antes de começar a derivada, eu vou escrever isso na forma de fração, de potência, melhor dizendo. Então, isso aqui vai ser x menos 8 elevado a 1 sobre 3. Está aqui, ó. Aí eu derivo, ó. Desce 1 sobre 3 multiplicando. Subtrai 1 aqui em cima, vai ficar menos 2 sobre 3. Derivada pela regra da cadeia. Essa parte de dentro tem que derivar aqui na frente, ó. Só que a derivada dessa parte de dentro vai dar 1. Né? Então, não precisa colocar nada. A resposta vai ser isso aqui, ó. Como isso aqui está com potência negativa, vai passar para o denominador. Então, está aqui, ó. X menos 8 elevado ao quadrado dentro de uma raiz cúbica. Está aqui. Beleza? Vamos lá. Pontos críticos aí. Tem duas formas de achar ponto crítico. Ou a derivada não existindo, ou a derivada sendo igual a zero. Então, vamos lá. Derivada não existir. Se você observar, essa derivada, que é essa função, ela não vai existir se esse x menos 8 for igual a zero, né? Se esse x menos 8 for igual a zero, a gente vai ter um problema, que vai ter zero no denominador. X menos 8 igual a zero, quer dizer que x é igual a 8. O x igual a 8, ele zera o denominador dessa fração, ou seja, ele faz com que a derivada não exista. Só que o x igual a 8 é um ponto do domínio, porque ele podia ser usado aqui em cima. Então, como ele podia ser usado aqui em cima
e ele faz com que a derivada não exista, ele é o primeiro ponto crítico aí. Então, x igual a 8 é o primeiro ponto crítico. Derivada ser igual a zero. Já está até cortado aqui, ó, porque não tem como a derivada ser igual a zero. A derivada é essa fração. Ó. A derivada só dá zero, ou seja, essa fração só dá zero se a parte de cima for igual a zero, mas a parte de cima é igual a 1. Por isso que não tem como a derivada ser igual a zero. Então, o único ponto crítico que a gente tem aí é o x igual a 8 aí, ó. Letra D, então, ó. Como a gente vai ter que derivar, já vou calcular a derivada aqui, ó. A derivada de 3x menos 2, aqui, ó, como é uma fração e embaixo tem um número, então você pode manter o número de baixo e derivar só a parte de cima. Derivada de 3x é 3, derivada de menos 2 é 0. Então, vai dar 3 sobre 3, então a derivada dessa parte de cima é igual a 1. A derivada da parte de baixo, derivada de 3 é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Como a derivada está acontecendo para essa função e tem essa mudança no ponto 2, eu já vou ver se a derivada no ponto 2 acontece ou não acontece. Então, a gente testa. Por exemplo, nessa parte de cima aqui, para x igual a 2, né? A derivada sendo 1, então não tem como eu substituir x por 2, ela vai continuar sendo 1. Observe que eu coloquei esse menos aqui para falar da derivada à esquerda, porque é um valor menor do que 2. Ó. Nessa parte de baixo, se eu trocar o x por 2, a derivada vai dar menos 4. Observe que eu coloquei o mais por conta do maior do que 2, a direita do 2. Como as derivadas laterais no ponto 2 deram resultados diferentes, quer dizer que não existe derivada no ponto 2. Não existe a derivada no ponto 2. Então, na hora de representar a derivada, a gente vai colocar assim, ó. A derivada 1 para valores de x menor do que 2, está aqui. E a derivada menos 2x para valores de x maiores do que 2. Não vai ter o sinal de igual. O sinal de igual só teria se esses dois resultados aqui fossem iguais. Beleza? Vamos lá achar os pontos críticos. Então, duas formas de achar ponto crítico. Ou a derivada não existe, ou a derivada é igual a zero. Derivada não existir. Como a gente já viu, x igual a 2 já é um ponto onde a derivada não existiu. Então, já é um ponto crítico. Além disso, quando eu olho minha derivada, essa parte de cima deu 1, então ela existe. E essa parte de baixo deu menos 2x, ela também existe para qualquer valor de x. Então, nós temos só esse ponto crítico aqui, que é o x igual a 2, para a derivada não existir. Derivada dá zero, que é a segunda forma de olhar. Vamos pensar aqui, ó. Essa parte de cima aqui, que é o 1, ela não tem como ser igual a zero, porque ela é igual a 1. Então, aqui não tem ponto crítico. Essa parte de baixo aqui, que é o menos 2x. O menos 2x tem como ser igual a zero? Tem. Menos 2x vai ser igual a zero. Passo o menos 2 para cá dividindo. 0 dividido por menos 2 é 0. Só que tomar cuidado com o seguinte. X igual a zero seria um ponto crítico se ele atendesse a essa condição aqui, ó. Nós estamos trabalhando com a função menos 2x. E ela só vale para valores de x que são maiores do que 2. E o valor que eu encontrei aqui é o 0. Então, ele não serve, né? Se eu tivesse encontrado aqui x igual a 5, aí serviria porque o x é maior do que 2. Então, o 0 não serve. Então, o único ponto crítico aqui é o x igual a 2 aí. Beleza?